bom? Natália, Jorge, Jaque, sejam bem-vindos. Márcia, quanto tempo, que saudade! Sejam bem-vindos. Thaís, boa noite, Thaís. Jana, que já está com a gente, nossa convidada da noite, né, Jana? Daqui a pouquinho eu te chamo, só vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Hoje é uma noite muito especial. Oi, Natália. Natália que já participou do Eleve-se com a gente, né, Natália? E hoje é uma noite muito, muito especial, porque a gente tem duas convidadas que são feras demais. A Jana, que já é parceira da Pro Mais Gestão, já participou de outros programas com a gente, e a Renata Bidoni, uma gaúcha fantástica, que agora já é Catarina, e já faz muito tempo que a gente queria trazer ela para perto da gente, e agora com o Eleve-se a gente conseguiu. Então, muito feliz por poder estar com essas meninas hoje, e mais ainda tendo vocês aqui conosco essa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda live, a Adri, nossa facilitadora, que também está aqui. Seja bem-vinda, Adri! Então, gente, hoje é a nossa segunda live da nossa programação do Eleve-se. O Eleve-se, que é esse programa que a gente criou com muito carinho, de uma forma muito especial, para cuidar, talvez, da coisa mais preciosa que a gente tenha, que é nós mesmos. O Eleve-se é um programa que a gente desenvolveu há 2 anos atrás, justamente pensando o que a gente poderia fazer para verdadeiramente tocar a vida das pessoas e impactar de uma forma positiva a ponto de conseguir transformações. E a gente já conseguiu fazer 2 edições do Eleve-se, essa é a 3ª edição do Eleve-se, e a gente tem mulheres incríveis que participaram desse processo e que verdadeiramente foram tocadas. O Eleve-se é um programa que ele conta com 5 módulos e é um ciclo, realmente um ciclo, onde a gente parte falando do autoconhecimento, o quanto é importante a gente poder olhar para dentro e verdadeiramente se compreender, porque às vezes quantas coisas a gente perde porque a gente não se conhece, porque a gente não compreende de verdade as nossas potencialidades, a gente não entende quanta coisa boa que tem aqui dentro. E aí depois de compreender, de olhar para dentro com um pouco de carinho, a gente começa a falar sobre vulnerabilidade. Essa palavra que às vezes é um pouco até estranha para a gente e forte, mas como ela é importante, como ela precisa fazer parte da nossa vida e como a gente precisa entender que a gente vem com o que é bom e a gente vem com o que são fragilidades. E como é importante a gente entender e compreender que essas fragilidades fazem parte da gente e que precisam vir junto, precisam vir no pacote e inclusive nos fortalecem, porque são as nossas vulnerabilidades que nos permitem criar conexões muito mais verdadeiras. E aí depois, esses 2 primeiros módulos vão ser facilitados por uma mulher incrível, que é a Mariana Ferrão. A Mari, que é uma mulher que tem uma expertise gigante, uma vivência gigante e tem muito know-how para falar pra gente sobre esses 2 temas. E aí depois a gente entra no Mindfulness, que com a Jana, que está aqui com a gente hoje, né, Jana? Já te chamo, Jana. A gente entra para falar do Mindfulness e a importância que é a gente viver de forma Mindfulness. E aqui eu não vou dar spoiler, porque daqui a pouquinho a Jana entra e fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. E aí depois, no nosso 4º módulo, a gente entra falando sobre comunicação assertiva e comunicação não violenta. E também não vou dar spoiler, porque a Renata está aqui com a gente hoje. Mas a gente sabe o quanto a comunicação faz parte da nossa vida, o quanto é importante a gente saber se comunicar. E não só por conta do outro, de como o outro vai receber, mas o quanto a gente pode se libertar quando a gente consegue comunicar exatamente aquilo que a gente quer. E aí a gente encerra no 5º módulo com o protagonismo. Então, como viver verdadeiramente no palco, no controle. E, sei lá, o controle talvez nem é uma palavra muito legal, né? Mas como verdadeiramente fazer escolhas conscientes e viver a vida que a gente quer viver. Então, gente, eu tô vendo aqui, eu fico longe, tô sem óculos, eu não consigo ver todos vocês,
mas sejam muito bem-vindas. Eu estou vendo que tem meninas aqui com a gente que já participaram do Eleve-se, e aí depois se puderem comentar e compartilhar um pouquinho da sua experiência, vai ser super legal. Gente, então, essa noite a gente tem a Jana e a gente fala um pouquinho sobre Mindfulness com a Jana, e depois da Jana a gente entra com a Renata para entender um pouquinho mais de comunicação. E aí quem tiver perguntas, quem tiver questionamento, vai mandando aqui pra gente, que aos pouquinhos eu vou dando conta de ler, tá bom? Jana, como já tem bastante gente aqui, se tu puder me chamar, pode ser? Tu consegue me chamar que eu te atualizo aqui, que eu te aceito? Oi, Jaque! Oi, gente! Muitos coraçõezinhos, adoro quando vocês mandam corações! Adoro corações! Deixa eu ver se eu consigo te chamar então, Jana. Aqui. Oi, Grazi! Oi, Jana! Oi! Tudo Olá! bom? Tudo bem? Eu não te... Aqui. Tá me ouvindo? Espera, que eu vou contar aqui pra vocês que eu tô esse tempo todo falando e eu tava sem fone. Oi, Jana! Olá! Agora sim? Tá. E me diz, tu tava me ouvindo? Sim, estava te ouvindo muito bem. Eu tava louca aqui falando com o fone lá embaixo caído. Não, mas dava para ouvir sim. Ah, então tá. Jana, seja muito bem-vinda, Jana. A Jana, gente, que quem já viu a gente junto, sabe que eu já falei, a Jana é minha parceira, minha colega de faculdade há 15 anos atrás, Jana. Quanto? Foi 2005, né, que a gente se formou? 2005. Então, há 15 anos Um atrás... tempinho. Faz um tempo. Há 15 anos atrás, eu e a Jana nos formamos em psicologia. E aí, depois desses 15 anos, a gente teve o prazer de trabalhar juntas, né, Jana? Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda a esse nosso universo. Para nós, é um prazer gigante te ter aqui, tá? A Jana, gente, então, é psicóloga, minha colega, é especialista em terapia cognitivo-comportamental, é instrutora de Mindfulness formada pela Universidade de Oxford, né, Jana? E eu não sei, tu queres fazer a tua apresentação? Porque às vezes fica tão mais singelo quando tu fala, para o pessoal poder te conhecer. Sim, Carol. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui de novo contigo, né, Carol? Essa parceria do Pro Mais Gestão está sendo incrível. E eu estou muito, muito feliz com o convite desse projeto. Assim, é uma coisa que vem de acordo com tudo que eu já vivo e acredito. E poder participar do Eleve-se, assim, é uma coisa muito importante para mim. E eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas, sabe, Carol? Eu estava pensando isso, o quanto realmente que tu estava falando antes, né? Que é importante a gente se conhecer, a gente saber o que está acontecendo, como que a gente pode se colocar, né, no mundo, em várias situações. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Ai, que legal. Então, não, para me apresentar, eu ia te contar, eu porque falar do Eleve-se é tão legal. Eu só queria dizer que o Eleve-se, ele foi construído com tanto carinho, com tanto amor, que são 5 semanas, né? O Eleve-se é um programa de 5 semanas, tão intensas, porque são as aulas online que a gente tem, que são uma vez por semana, mais as mentorias que acontecem diariamente via Telegram, e mais uma caixinha de surpresas que todos os participantes verdadeiramente recebem quando se inscrevem. Então, se a gente pudesse, eu ficaria aqui, ó, só falando do Eleve-se. Mas então, vamos falar do Eleve-se, mas o Mindfulness dentro do Eleve-se. Então, Jana, não sei, eu falei tudo ou tu queres complementar a tua apresentação? Não, acho que tu já me falou muito bem. E acho que eu falando um pouquinho, as pessoas vão me conhecendo também, né? E, enfim, eu acho que isso que é importante, né? A gente também sentir como é isso. Talvez, então, pra gente, nessa onda de apresentação, assim, talvez seja legal que a gente fale um pouco, Jana, como que o Mindfulness entrou na tua vida? Porque talvez alguns de vocês até nunca tenham ouvido falar sobre Mindfulness, né? O que é Mindfulness e como que ele entrou na tua vida, Jana? Então, que legal essa pergunta, Carol, assim, porque eu já vivia, né, assim, eu pratico yoga há muitos anos, e eu já vivia tentando ser mindfulness sem saber disso, porque eu não tinha essa consciência, né, quando eu era adolescente, enfim, não tinha esse conhecimento. E quando o mindfulness surgiu, né, foi numa aula de pós-graduação, a gente teve uma atividade com chocolate, a gente tem uma experiência, né, que é muito experiencial também,
sensorial de comer um chocolate com atenção plena, né? Porque o mindfulness é um tipo de atenção plena e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eu comecei a sentir um sabor assim, Carol, que eu nunca tinha sentido, né? E eu adoro chocolate, eu como chocolate a vida inteira. E eu pensei, como assim? Como assim que eu tô tendo essa experiência, né, nova, diferente de uma coisa que eu já tô corriqueiramente fazendo? Isso me chamou muito a atenção, né? E me deu uma sensação de saciedade. E normalmente eu tinha que comer uma barra inteira de chocolate. E eu comi um pedacinho. E eu prestei atenção naquele pedacinho. E eu vi como isso mudou, né? Como isso mudou a minha experiência com o comer. E eu fui começar a pesquisar mais sobre isso, né? E aí eu comecei a fazer a formação, né? A nossa formação, ela é em formato de retiros, né? Imersão. E a primeira formação que eu fiz foi em São Paulo. Eu me deparei com um mundo que eu não estava acostumada, né? Por mais que já praticasse antes, era o dia inteiro essa meditação, né? Então eram aulas, eram práticas. E da mesma maneira como eu experienciei o mindfulness, eu experienciei coisas em mim que eu talvez nunca tinha observado também desta maneira, né? E eu cheguei a pensar, eu não vou conseguir ficar aqui, porque era muito tempo sentada, era muito tempo meditando. E eu sou uma pessoa ansiosa também, agitada. E eu pensei, como que eu vou dar conta disso? Né? Olha, eu falando aqui, eu nunca falei disso pra ninguém, Carol, acho que eu tô falando. E aí começaram a vir algumas ansiedades, algumas angústias, e eu comecei com o curso, né, entender como que eu poderia lidar com isso de uma nova maneira. Né? Então, me deparar com a minha ansiedade, com a minha angústia, com algumas fragilidades que antes, muitas vezes, talvez eu queria, né, deixar longe, a gente não quer ver, a gente acha, não posso sentir isso, eu não devo. E o mindfulness, ele me trouxe para o presente e me fez enxergar que tudo bem sentir isso, né? Que eu poderia sentir isso e me fez olhar de uma outra maneira para a ansiedade, né? Aceitando ela, que teriam momentos que talvez eu estaria assim, né? E isso assim pode ser simples, mas essa mudança de pensamento, claro, com muita prática e muito estudo, né? Tô falando de uma maneira mais simplista, ela vira uma chavezinha, né? E eu acho que é legal assim eu dar esse depoimento porque é uma mudança que a gente pode ter numa filosofia de vida. Legal, ótimo. Eu assim essa tua última fala de, né, filosofia de vida, porque às vezes a gente confunde, né? Tá, mas mindfulness é yoga? Yoga é mindfulness? Ou mindfulness é meditação? E eu acho que é legal aqui, Jana, que a gente deixe bem claro. Então, afinal, o que é mindfulness? Porque tu falou do comer o chocolate com senso de presença, mas é mais do que isso, né? É viver a maior parte do nosso tempo com senso de presença. Eu não sei, mas eu acho que seria bacana a gente, então, tentar desmistificar um pouquinho o que é mindfulness, Jana, ou o que é viver essa filosofia de vida mindfulness. Eu acho, Carol, que tu colocou muito bem, né? O mindfulness, muito além de uma técnica meditativa, ele é uma filosofia de vida, ele é um estado mindful, né? Então, eu estou num estado consciente, atento de viver a vida. Isso a gente pode levar para todas as nossas relações, né? Para o nosso trabalho, para as nossas relações pessoais. E é muito importante a gente perceber que muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem estar atento, né? Sem estar vivendo realmente o momento presente. Né? Então, o mindfulness, claro que ele também é uma técnica, né, de meditação, e acho bom esclarecer que difere de outras técnicas de meditação, nem toda a meditação ela é mindfulness. Né? Existem meditações transcendentais, existem outros tipos que muitas vezes não têm a intenção de ter esse foco no momento presente e atencional, né, que o mindfulness ele quer. É claro que ele surgiu, ele vem lá do budismo de 2.500 anos atrás, isso já existia de uma outra maneira, mas em 1970, por aí, o Jon Kabat-Zinn, que é quem trouxe o mindfulness aqui para a ciência, né? Ele é laico, então ele é muito científico e ele desvinculou das religiões isso. Então tem vários estudos, tem vários artigos científicos que mostram, né, a mudança até cerebral com a prática de mindfulness.
para prevenção de recaída de depressão, né? Para redução de estresse e ansiedade, né? Tem vários estudos já nessa área. Exato. Até queria, legal que tu fale disso, porque dentro desses vários estudos e dentro do que a gente estuda de ciência da felicidade, de psicologia positiva, muita coisa começou a ser revelada no sentido de que a gente passa mais do que metade do nosso tempo ou da nossa vida vivendo no momento que não é o presente, né? Lá nas angústias de um passado ou ansiando um presente, um futuro que ainda não chegou. E dentro do que a gente entende de ciência da felicidade, a felicidade ela não está no passado e nem naquilo que ainda não aconteceu, e muito no momento presente. Então, o quanto que viver de forma mindfulness nos conecta com a nossa realidade, com quem somos e até com o nosso sentimento de felicidade, né, Jana? Eu acho que isso é super bacana a gente trazer. E dentro da tua fala, tem mais uma coisa que talvez vale a pena a gente pontuar, que é assim, né? Eu perceber que eu não estou vivendo no presente. E aí, a gente até na live passada com a Adri falou um pouquinho disso, sabe? Às vezes a gente toca tão louco, sabe? Eu acordo, meu despertador toca, eu acordo, café da manhã, vou pro trabalho, almoço, vou pro trabalho, cuido das crianças, tarefa, janto e durmo. E acabou meu dia, e daí? O quanto disso eu estou fazendo porque eu escolhi de verdade fazer, ou o quanto disso já está no meu piloto automático e de repente passa um dia, passa uma semana, passa um mês e eu olho para trás e eu não sei o que eu fiz, ou eu não vi o que eu fiz. Então, como que é eu me dar conta de que eu estou no piloto automático, ou de que eu não estou vivendo esse senso de presença? É bem importante isso que tu está falando, Carol. Só voltar lá no início do teu comentário, né, existe um estudo científico mesmo que mostra que mais de 50% do tempo a nossa mente divaga, né? Isso comprovado com estudos. E esse estudo também diz que quando a mente divaga, nós somos menos felizes. Né? Então, olha só, 50% do tempo é muita coisa, né? Metade de um dia, metade de uma vida, talvez. E a gente está nesse piloto automático, porque a gente não se percebe, né? A gente não tem, muitas vezes, eu gosto muito dessa frase, não somos os nossos pensamentos. Uhum. Né? Os nossos pensamentos são nossos pensamentos. E às vezes a gente fica, né, nessas ideias, tanto quanto tu falou do passado, ruminando coisas que deveriam ter acontecido, que por que não foi daquele jeito, né? Talvez isso que pode levar a tendências mais depressivas, né? E da mesma maneira para o futuro, né? O quanto, eu tô pensando que eu tenho até um caso de uma paciente minha, ela falou para mim essa semana, como vai ser quando eu sair da casa dos meus pais? Porque, né, talvez não sei fazer algumas coisas, eu não sei cozinhar. Daí eu perguntei para ela, né, você tá pensando em sair nos próximos meses? Ela disse, não. No próximo ano, ela disse, não. Tem algum plano, né, para que você saia? Eu não sei, pode ser que eu nunca saia. Né? Então, assim, a gente tá lá vivendo num futuro que talvez ele ainda não aconteceu. E a nossa mente, muitas vezes não, ela não distingue o que é nossa imaginação e o que é fato. A gente pode perceber que se a gente está pensando uma coisa que foi muito traumática, o nosso organismo, o coração começa a acelerar, né? Assim, não gosto nem de lembrar disso. Vem esses estímulos. Então, tanto esse pensamento do futuro, quanto aquele do passado, né, eles não são mindfulness. Né? A gente está vivendo em outros momentos. Né? Claro, né, Carol, acho que é bem importante deixar claro aqui que a gente precisa planejar a nossa vida. Né? Isso é necessário. Existe um momento que a gente para isso. Então, o trabalho foi nesse sentido. O que você tem hoje que você pode começar a planejar para quando você sair? Então, hoje eu posso aprender a cozinhar com a minha mãe. Eu tô aqui, tô em casa, tô com a minha mãe. Né? Mas não viver uma coisa que ainda não aconteceu. Essa é uma diferença. E eu acho que bem talvez importante. Isso que tu estás trazendo, né, Jana? E nisso, se a gente para verdadeiramente para pensar e olha nesse ano, né? A gente está vivendo um ano muito louco.
muito louco. Parece que é antes da pandemia e depois da pandemia, assim, né? Tanto que hoje eu estava dando risada com as crianças, porque eles estavam me dizendo que tinham queimado o dedo. Quando eu tinha... O Theo falando, né? O Theo tem 6 anos, e ele disse assim, mãe, tu lembra quando eu tinha 4 anos, eu queimei meu dedo com cola quente? Eu falei, não, filho, tu queimou teu dedo no início da pandemia. E aí a gente começou a rir, porque a pandemia virou, assim, quase que um marco de referência. E fez com que a gente acelerasse muita coisa, né? Fez com que a gente fosse para lugares que, de repente, a gente ainda nem mentalmente tivesse visitado. E aí, isso, obviamente, que faz com que a gente, talvez até viva de uma forma mais ansiosa, porque não compreende verdadeiramente o que tem por vir, né? O mundo, esse mundo VUCA, que a gente fala, incerto, volátil, ambíguo, ele nos deixa numa sensação até de impotência, e até legal que a gente vá trabalhar a vulnerabilidade no Elevse, porque como é lidar com esse universo onde a gente corre tantos riscos, né? E a gente é tantas vezes levado lá para o futuro. Então, esse exercício, como que é, Jana, esse exercício de resgate, de voltar para o momento presente, porque a gente entende que todos os movimentos parece que querem nos tirar disso, né? A velocidade que a gente precisa fazer as coisas, a velocidade que a gente precisa dar de resposta, o quanto que a gente precisa, a velocidade que a tecnologia anda, esse universo globalizado. Então, como que é esse resgate para o momento presente? É exatamente isso, Carol. E essa correria do dia a dia, né, que a gente vive, que a gente já vem inserido numa sociedade assim, né? A gente muitas vezes cresce tendo, né, a gente tem que estudar, tem que passar no vestibular, tem que trabalhar, tem que, sei lá, casar, ter uma casa. E as pessoas muitas vezes entram nesse piloto automático e não se questionam o que realmente querem, né? Não há problema nenhum nisso, desde que você esteja consciente, né? E como que eu vou estar consciente? Né? A nossa mente, ela é um macaco que pula de galho em galho. Né? E ainda diz, alguns têm uma brincadeirinha que é um macaco bêbado ainda, porque ele realmente não para. Né? É muito difícil. A prática do mindfulness, uma das coisas importantes que a gente tem no mindfulness é a metacognição, que é o pensar sobre o que eu estou pensando. Aí a gente começa a se dar conta. Nossa, eu tô correndo aqui, peguei o carro, fui para o trabalho, nossa, eu nem percebi como é que eu cheguei, se eu peguei o que eu tinha que eu precisava, faltou alguma coisa. E aí eu começo a me dar conta, nossa, eu fiz isso tudo muito correndo, eu fiz isso tudo sem prestar atenção. É muito difícil. A nossa mente, ela realmente vai devagar. Mas quando a gente trabalha com a metacognição, a gente percebe que fugiu. E isso é a prática de mindfulness, né? A gente vai fugir, por mais, a não ser que seja um máximo praticante, mas eu acredito que ninguém tem essa capacidade de estar 100%. Mas a prática de mindfulness, ela traz, e isso estudos científicos comprovam, que o nosso tempo de percepção, né, de se ligar, nossa, eu tô em outro lugar e não tô aqui, ele reduz. Né? Então, por exemplo, até hoje de manhã eu acordei cedo, meditei, né? Fui tomar banho e estava pensando na nossa live, o que eu vou falar? E de repente eu falei, meu Deus, eu passei o shampoo. Nossa, eu não estou mindfulness, né? Eu entrei pensando no que eu ia falar depois e já me chamou a atenção. E isso acontece toda hora. Mas a percepção de que eu saí e desconectei, ela é mais rápida. E aí a gente volta. E isso é um exercício diário. Então, é isso que eu queria falar. Acho que até eu tô lembrando, tu falando assim, na semana passada meu irmão me pediu carona. E aí ele mandou mensagem meio de, dá pra me dar carona? Tá indo pro centro, dá pra dar carona? Eu falei, dá. Em 10 minutos eu tô saindo. O que aconteceu? Em 10 minutos eu saí, esqueci dele. E aí ele me ligou, pô, tô vendo tu sair de casa, esqueceu de mim? Pá. Voltei, peguei ele e fui. E aí eu tava indo pro meu escritório. Aí quando eu tava indo pro caminho, ele assim, Carô, não esquece de mim, tu tem que me deixar. E aí eu parei, eu falei, caramba, cara, aonde que eu tô? Aonde que tá a minha cabeça? E aí, então, o quanto é importante, não só, a minha cunhada tá dando risada aqui, mas
Porque às vezes não é só eu saber que eu tenho que viver mindfulness, né, Jana? Mas o quanto a prática disso, o quanto o exercício é que verdadeiramente me traz para esse lugar do presente. Então, nossa, isso é muito legal e faz muito sentido. E o nosso tempo já está acabando. Ai, meu Deus. Já? Já, Meu Deus. Tem tanta Ai, coisa para falar. Boa. Tá, mas é porque daí o resto a gente fala no Eleve-se, tá? Tá bom, então. Mas tá só bom. assim, para a gente finalizar esse tema que eu acho que é tão fascinante, tão magnífico e tão necessário, né? O quanto é necessário que a gente, de verdade, pare e preste atenção no que está acontecendo agora, no que a gente está fazendo agora, e não no que eu tenho para fazer depois ou no que está me esperando ali na frente. É claro, óbvio, aquilo que a gente falou, né, Jana? Não é que não exista planejamento ou que a gente não tenha que pensar no futuro, mas que prática, que exercício, de que forma que eu consigo verdadeiramente me resgatar, e eu acho que essa coisa de conexão é muito forte, e me conectar para viver inteira aqui, inteira nesse momento. Carol, e assim é muito simples, né? Porque a gente não precisa de nada, né? Assim, é a consciência. E eu falo muito em casa, né? Eu passei essa semana em casa com a minha mãe e ela disse, Jana, eu tô lavando a louça prestando atenção, né? Jana, eu odeio dobrar roupa, mas eu tô olhando agora porque eu tô dobrando. Antes eu tava dobrando roupa e eu não queria estar aqui. Então isso fica mais sofrido. A gente chama isso de sofrimento sujo. Porque aí eu tô fazendo uma coisa que eu não quero fazer. Ó, a mãe escrevendo, aprendi a praticar também. Botei todo mundo lá em casa para fazer. E eles começam a perceber realmente uma mudança na vida. Aquilo deixa de ser tão sofrido. Aquilo deixa de ser, né? E isso ampliando para todas as nossas relações, né? É muito importante que quando a gente tem essa consciência, por exemplo, até numa discussão, né? Tu consegue pelo menos observar e depois responder. Tu ganha um tempo de resposta, né? Tu ganha um tempo para isso. E legal tu trazendo isso, a Márcia tá até aqui falando, né? Tem gente comentando, eu tô praticando, parabéns pelo trabalho. A Márcia comentou aqui, tão importante fazer esse resgate para estar no aqui e agora, no tempo presente. E eu adoro criança, né? Eu tenho meus filhos pequenos, então eu vivo muito assim essa coisa da inocência da criança. E é incrível como a gente percebe o quanto que a criança verdadeiramente vive no presente, né, Jana? O quanto a criança, ela curte cada detalhe, cada momento, o pingo da chuva que cai, né? A asinha da borboleta, a joaninha que pousa, a flor que abre, ou o jeito que o pé pisa na grama, ou o movimento que o dente faz na boca. E aí eu penso, cara, como que a gente perde isso, né? Por que a gente perde isso? E como é importante resgatar de verdade? Realmente, Carol, as crianças, a gente nasce com isso, porque o mindfulness é você olhar o mundo com curiosidade, né? De forma aberta. E querer aquela curiosidade da criança, saber o que é. Né? Olhar para aquilo com, né? Eu tô olhando para uma flor, olha que bonito, como é que é, né? Às vezes perguntam um monte de coisas, como é que faz? E a gente passa batido depois de adulto, a gente não consegue mais ter essa consciência. O pé pisando no chão, essa é uma prática de mindfulness também, a gente tem o caminhar com atenção, a gente tem o ouvir com atenção, e a gente, com o passar do tempo, vamos nos contaminando. Aí, claro, nossas preocupações, ansiedades, o futuro, a criança não tem isso, ela vive muito presente. E a gente começa a perder, é um resgate desse nosso natural, porque a gente tem isso também quando nasce, né? A gente gosta de explorar. E o mindfulness, ele é o explorar os sentimentos, explorar os pensamentos, o que está acontecendo comigo? Né? Isso eu acho incrível, às vezes você está irritada, nervosa, não sabe por quê, né? Às vezes é grosseira com alguém e não se percebe, né? E o mindfulness, ele vai assim, o que está acontecendo? Por que eu tô assim? Né? Opa, eu não tô legal hoje. E quando eu percebo isso, isso me dá a chance de ter uma atitude diferente para o mundo. Tu entende? Assim, Carol, a gente consegue estar consciente. Aí a gente tem o poder de escolha. Né? Nossa, eu percebo que eu não estou legal, então eu não vou encontrar aquela pessoa que talvez vá ser difícil para mim hoje. Às vezes, se você não percebe, você vai lá e aí briga, enfim.
Mas se você está consciente do que está acontecendo com você, você tem mais uma atitude de... Apareceu um negócio aqui. Uma atitude de protagonista da vida mesmo, né? De entender o que eu posso fazer. Eu estou muitas vezes num emprego que eu não gosto, acordo, durmo, vou e nunca me questionei. Nossa, eu não estou legal com isso. Por que eu não posso mudar? Por que eu não posso olhar para isso? E o Mindfulness, ele te dá essa possibilidade. Eu estou consciente, eu sei o que está passando ou não está, e o que eu faço com isso? Então, tu tem mais a tua vida nas tuas mãos. Né? Legal, até, e porque a gente está encerrando, e a Renata já deve estar aqui nos esperando, né, Renata? Até dá um oizinho aqui pra gente, Renata. E eu já logo te chamo. É legal que tu traga isso, porque por que é tão importante e por que o Eleve-se vem nesse ciclo de autoconhecimento, vulnerabilidade, mindfulness, comunicação e protagonismo? Porque, ok, eu estou vivendo esse senso de presença, eu estou entendendo o que eu estou sentindo, eu estou entendendo esses meus comportamentos, mas aí como que eu comunico isso, né? Como que eu falo isso para o mundo? E como que eu me comunico para mim também? Então, é super legal, e talvez uma frase só para a gente finalizar e já chamar a Renata, porque a Renata, quando entra com comunicação assertiva e comunicação não violenta, tem muito disso, né, Renata? Ok, e aí agora? Como que eu comunico? Então, só agora, para a gente finalizar essa tua participação incrível, que é meia hora, que parece que passa em 5 minutos, né? Muito rápido. Então, Jana, para a gente finalizar, o que a gente pode deixar de recado para o pessoal? Carol, eu acho que é isso, assim, a gente tomar consciência da gente, o que eu posso fazer e isso pode mudar a minha vida. Não é... Isso parece clichê, mas não é. A gente percebe que o nosso correr do dia a dia, ele nos deixa um pouco anestesiado. E quando eu tomo essa consciência, eu tenho o poder de mudar muitas coisas, né? E isso traz felicidade, isso traz qualidade de vida, o quão importante é isso, né? E tem um tempo só para um poema do Vamos do Mário terminar, Quintana. legal? Ótimo. Que tem esse poema que ele fala, né? O Mário Quintana, o poema O Tempo, né? Quando se veja são 6 horas, quando se veja é sexta-feira, quando se veja é Natal. E a gente está talvez sentindo isso com a pandemia e o tempo passou. Né? Então eu acho que o convite mindfulness eu estou atento porque eu sou o protagonista da minha vida. Né? Eu posso mudar e fazer diferente. E muitas vezes a gente não tá legal e não sabe por quê, porque às vezes não está se reconhecendo, entendendo o que está acontecendo. Então é isso. E a Renata vem com a questão da comunicação, fecha, né, casa perfeitamente, né, Carol? Porque para eu comunicar tem que estar atento primeiro. Porque se eu não souber o que está acontecendo, eu não vou saber comunicar. Né? E como comunicar? Eu acho que a Renata vai falar disso agora perfeitamente, eu tenho certeza. Já vou chamar, então, só antes de eu chamar a Renata, Jana, sempre que eu tenho o prazer de trocar contigo, é tão rico e eu sempre aprendo tanto, sabe? Então, muitíssimo obrigada pelas tuas palavras, muitíssimo obrigada pela tua participação. Aqui a Eliane está dizendo, saudoso Mário Quintana, tão atual. Oi, esse Eliane. Poema, né? E, enfim, é tão nós, né? É tão nossa vida. Então, Jana, muitíssimo obrigada e até nosso próximo encontro. Obrigada, Eleve-se, né? Obrigada. No próximo 2 semanas. Lá nós teremos muito mais tempo, né? Exato. Para falar muitas coisas técnicas, dinâmicas, muitas coisas legais para acontecer. E, gente, quem de verdade se conectou, visita lá o nosso site e acompanha um pouco do que é o Eleve-se. E se inscreve porque é massa, é sensacional para a gente restabelecer a conexão com a gente mesmo. Tem um monte de gente dando oizinho aqui. Tânia, oi! Gente, eu me despeço agora da Jana e chamo a Renata para a gente continuar nosso bate-papo. Obrigada, Carol. Agora de uma forma incrível, falando de comunicação. Super beijo, tá, Jana? Beijo, obrigada a todo mundo aí. Obrigada, Carol. Eu preciso que tu saia para que ela entre, tá? Até mais. Beijo. E continua acompanhando a gente aqui. Encerra, só tu dá um sair ali. E aí depois tu volta como espectadora. Tá bom, porque eu vou querer assistir ela. Beijo. Beijo. Ai, gente, que delícia falar disso, né? É sempre tão rico e tão grandioso, porque parece que são coisas tão simples, mas que a gente esquece. A gente precisa resgatar toda a vida.
Deixa eu achar a Renata aqui. Renata, tu consegue me chamar? Porque tem tanta gente aqui. De repente seja mais fácil que tu me chame. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar por aqui, mas tá para baixo. Gente, só um minuto, que aí aqui a Renata já entra para a gente continuar nosso bate-papo de comunicação. A Renata, que é psicóloga também, colega nossa. A Renata é mestre em comunicação social, é fera em comunicação não violenta e ela tem muito para contribuir. Eu tô louca de vontade de te ouvir, Renata. Já tá aqui com a gente, ó. Olá! Oiê! Boa Tudo noite! bom, Carol? Boa Tudo e noite! contigo? Vou ver se eu tiro o reflexo dessa luz aqui nos óculos. Tudo bem com vocês? Com vocês todos que estão aqui com a gente, né? Tô vendo o pessoal entrando, tô acompanhando desde o início, acompanhando toda a tua live com a Jana, tô achando maravilhoso, porque mindfulness é uma condição importante para que nós possamos nos comunicar melhor, estarmos mais presentes. Então, manda daí, Carol. Então, eu quero te dizer assim, ó, que eu estava super ansiosa para essa nossa live, essa nossa conversa, porque tu sabe que já faz algum tempo que eu quero te trazer para mais perto, né? A Renata faz 2 anos que a gente fez contato na ideia de um workshop, para a gente trazer um workshop aqui em Rio do Sul. Na época não deu certo. E aí, quando surgiu a oportunidade de a gente fazer o Eleve-se online, e aí a chance de trazer esses grandes nomes, essas grandes mulheres, quando entrou comunicação na pauta, mas eu fui correndo chamar a Renata, porque já fazia muito tempo que eu queria ter a Renata aqui com a gente. Renata, eu penso que talvez seja mais legal que você se apresente rapidamente, porque eu acho que é legal que o pessoal te conheça, e eu sei que tem bastante gente tua aqui assistindo a gente, né? Mas talvez tem bastante gente que ainda não te conhece e que talvez seja legal só explicar, então, um pouquinho de quem é você. Pode ser? Claro, vamos lá e vamos lidar com o desafio do tempo. Estávamos falando sobre a importância, o tempo passa, Mário Quintana, e voa, gente. Temos 19 minutos. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho de quem eu sou. Eu trabalhei muitos anos como gerente de recursos humanos em algumas empresas e sou psicóloga também de formação e sou uma pessoa fascinada pelo comportamento humano e isso me leva a buscar conhecer cada vez mais. Então, eu estudo muito. Eu tenho mestrado e doutorado em comunicação social, tenho formação em dinâmicas de grupo, fiz um curso maravilhoso sobre negociação em Harvard recentemente e trabalho muito nos últimos anos com comunicação não violenta. Tenho processo de formação em coaching ontológico, fiz aquele Eu Não Sou Seu Guru, evento Date with Destiny com o Tony Robbins. E uma das coisas que o Tony Robbins nos traz, né, que é um pouco diferente, mas que ancora toda essa questão da importância da comunicação, que ele é um super coach, né? Ele foi coaching do Nelson Mandela, da Lady Di, do Bill Clinton. E uma das coisas que o Tony Robbins diz, gente, é que a qualidade da nossa vida depende da qualidade da nossa comunicação. E como eu sempre fui muito encantada por comunicação, eu descobri a comunicação não violenta no ano de 2015. E de lá para cá, além de ler e ler e ler e conduzir treinamentos e estudar muito a respeito disso, eu faço todos os cursos que aparecem possíveis com pessoas que são certificadas na metodologia do Marshall Rosenberg. E hoje eu conduzo grupos de estudos e também tenho treinamentos sobre comunicação não violenta, inclusive treinamentos mais profundos a respeito disso, né, com uma carga horária mais ampla. E estou super feliz por estar nesse time aí do Eleve-se, buscando trazer, né, mais conhecimento sobre como a gente pode ter uma experiência de vida mais maravilhosa. A Rita já está dizendo aqui, comunicação não violenta é tudo. E igual mindfulness é quase que uma filosofia de vida também, né, Renata? É assim, mudança de mindset mesmo, né? E eu acho que como a gente tem o tempo espremido, já vamos começar entendendo, mas o que é essa comunicação não violenta? Porque talvez grande parte das pessoas nem nunca tenha ouvido falar de comunicação não violenta. O que é isso, então?
Gente, primeira coisa super importante é entendermos que a comunicação não violenta está a serviço da vida e a serviço da conexão, de criar pontes entre nós. E não de criar guerra e distanciamento e desconexão. Então, isso é uma coisa tão importante, porque às vezes as pessoas escutam esse termo, comunicação não violenta, e elas acham, caramba, eu não preciso disso. Não falo palavrão, não xingo as pessoas, não sou agressiva com ninguém. E aí tem um ponto importante que é nós entendermos que a comunicação não violência nasce de uma mudança, como a Carol está nos dizendo, de mindset. Enxergar, tá aqui a Fernanda, que é a aluna aqui da turma que terminou essa semana, né? 32 horas de imersão em CLV, contando com os bônus. Mas, enfim, no Eleve-se a gente vai ter 2 horas, que é algo super precioso para começar a criar uma fertilização, assim, sabe? Aquela coisa de ter um entendimento sobre, caramba, como isso pode mudar a minha vida, porque é uma mudança de experiência de vida, porque muda. Carol, e quem está aqui conosco, a forma como a gente enxerga a vida. Nós passamos a ter um outro modelo mental, isso é o que é o mindset. Eu antes estou trabalhando, vivendo a minha vida num piloto automático, por isso o mindfulness é tão importante, esse senso de presença, é poder respirar, serenar as nossas emoções e decodificar o que as nossas emoções estão tentando nos mostrar para nos mobilizar para a ação, para que nós possamos fazer uma escolha mais consciente sobre o que eu... Oi, Maristela, amada! Sobre como eu poderia agir de forma que não só eu me aproxime de ter uma influência nessa interação com o outro, que me aproxime de ter um resultado mais próspero na minha vida e na minha relação, como também eu aprenda a escutar aquilo que nem sempre é óbvio, mas que está implícito numa reclamação, numa agressividade. Então, a comunicação não violenta, Carol, ela parte do princípio que nós somos corresponsáveis e por isso que o Eleve-se é tão incrível, porque está tudo amarradinho. Eu preciso colocar minha vulnerabilidade, eu preciso dizer o que eu sinto, eu preciso aprender a pedir o que eu preciso, ao invés de expressar o que eu preciso reclamando, acusando, sendo agressivo, criticando o outro. Eu preciso aprender a comunicar a partir de uma estrutura que aumente a chance do outro querer colaborar comigo e que aumente as chances de eu querer colaborar contigo. Se naquele momento, oi, Tetê, por alguma razão eu estou me sentindo incomodada com a forma como tu estás falando, tu está sendo agressivo, mas eu paro de escutar alguém agressivo porque eu paro de te julgar e começo a ficar curioso. O que pode estar o que essa pessoa pode estar sentindo ou precisando nesse momento, que está levando essa pessoa a falar o que ela está me falando, ou a dizer, ou a sentir, ou a se expressar no tom, ou usando rótulos ou julgamentos contra mim. E aí a gente tem uma outra experiência, porque nós percebemos que somos protagonistas da nossa história, podemos influenciar nessa interação, temos uma corresponsabilidade no desfecho disso. Podemos estabelecer empatia, como está trazendo a Fernanda, e acolhimento. Alguém trouxe aqui uma coisa super importante, foi o Alê, ou Ali. Agora não sei, é um casal. É a Ali. É a Ali, é a mulher da foto que está falando aqui com a gente, que conhece. É a Ali. Então a Ali está nos trazendo isso sem viver, ouvir e comunicar com compaixão. E compaixão é encontrar dentro de mim um desejo de ajudar o outro, mesmo quando o outro está sendo agressivo. E a empatia é um recurso incrível para isso. É encontrar uma forma de poder também expressar com compaixão. Então, eu vou criar uma forma onde eu consigo encontrar um desejo de ajudar o outro e consigo encontrar dentro de mim desejo de ser ajudado, aumentando a minha chance de fazer autoempatia. Eu preciso encontrar uma maneira de como eu posso contribuir para o outro querer me ajudar e conseguir colocar o que eu preciso de maneira que aumente a chance do outro, ao invés de querer fugir de mim ou me atacar, que é quando a gente coloca medo no outro, são as reações naturais do medo, eu consigo promover um ambiente, influenciar um ambiente para que aumente a chance do outro também sentir um desejo, despertar nele o desejo de colaborar, para que as nossas necessidades possam ser atendidas. Ô, Carol, eu tô aqui, ó. Brrr, mas vai que tá maravilhoso, eu tô assim, vai, eu tô fascinada. Porque, assim, né, Renata? A comunicação é de verdade o elo que me liga ao outro, né? O que eu comunico é o que vai fazer com que eu me conecte
ou que eu crie uma barreira. Então, aquela tua fala inicial de criar pontes é sensacional, porque é exatamente através da comunicação que essas coisas acontecem. E o que é mais incrível é que, dentro daquela coisa do piloto automático, muitas vezes eu falo coisas e eu sequer percebo o que eu estou falando e o quanto que a minha fala impacta na vida do outro, tanto positiva quanto negativamente. E às vezes o outro, que talvez não está preparado, e aqui o outro a gente não tem controle, enfim, né? Mas ele comunica... Às vezes, desculpa, Carol, mas às vezes não temos controle nem sobre nós, né? Exatamente. Quem dirá sobre o outro? Exatamente. Exatamente. Então, e às vezes esse outro cria ou estabelece uma comunicação com a gente e a gente automaticamente só reage, né? E talvez aqui dentro disso que a gente está falando, né, Renata, a gente para de reagir. Não é mais uma ação e uma reação, mas sim uma compreensão para criar conexão. E aí eu penso que talvez seja muito legal a gente dizer, porque às vezes a gente tem um monte de coisa que a gente quer falar e a gente não fala porque a gente tem medo de que vai ser julgada, ou que vai ofender o outro, ou como que o outro vai aceitar ou compreender isso tudo que eu quero falar. E aí, o que a CNV tem a ver com isso tudo, ou como que ela pode influenciar dentro desse cenário, Renata? Uhum. A influência é enorme e eu quero agradecer também ali pelas contribuições dela, porque ela está trazendo exatamente que um dos princípios básicos da comunicação não violenta é nós termos, por isso o mindfulness é tão importante, esse momento de observação. O que está acontecendo? Por que eu estou mexido? Porque as emoções, elas estão a serviço de nos movimentarmos para agirmos, para atender às nossas necessidades. O que são as necessidades? As necessidades são coisas preciosas, importantes para nós. Coisas que nós entendemos que são essenciais na nossa vida. E que quando estão em risco, nós nos tornamos primitivos. É o nosso cérebro reptiliano, a nossa parte mais instintiva e primitiva que é acionada. Por quê? Porque está acontecendo alguma coisa na nossa vida e há uma mensagem que é capturada por nós que nos dá uma informação de que estamos em risco, que a nossa segurança está em risco. Então, o nosso corpo, a nossa fisiologia, ela responde para que nós possamos defender a nossa sobrevivência, a nossa vida. E isso muitas vezes não, isso provoca uma descarga de bioquímica no nosso corpo, de substâncias que são naturalmente produzidas no nosso organismo, que elevam as suas dosagens para poder garantir que nós possamos dar conta daquela situação desafiadora, amedrontadora, assustadora e perigosa que estamos vivendo. Então, quando nós não estamos nesse estado de presença, de ter um entendimento que aquela emoção está tentando me movimentar para me sinalizar, é como se ela fosse um sinal amarelo. Oi, Alex! Um sinal amarelo dentro de uma sinaleira interna que eu tenho, visualiza isso, uma sinaleira e um sinal amarelo piscante. Presta atenção, tem alguma coisa importante para ti que está em risco. Atenção, atenção, atenção. Então a emoção, ela vai ter essa função poderosa na nossa vida. Quando eu sinto, por exemplo, medo, o medo está tentando me mostrar que algo perigoso pode acontecer e eu tenho que me preparar, ou para atacar, ou para paralisar e me fingir de morta, deixa eu ver se o cara não me nota aqui, né? Ou para fugir, sair correndo. Então, o meu corpo precisa dessa fisiologia para que eu tenha a potência dessa reação. Quando a gente começa a perceber, né, que nós podemos ir para um lugar de mais tomada de consciência, de uma ação mais consciente sobre como vou reagir, porque dentro de mim eu comecei a instalar um novo programa, que não é mais o programa de ficar acusando quem é que está certo e quem é que está errado, e sim um programa sobre o que está nos mobilizando aqui. O que eu preciso observar sobre isso? O que eu preciso fazer de autoconexão comigo? Olhar para dentro de mim e perceber o que estou sentindo, o que essa emoção está tentando me mostrar sobre o que é importante para mim. E o que eu poderia fazer para ter mais eficácia, ser mais assertivo, para poder recolher dessa situação a experiência que eu quero ter. E eu preciso ter um senso de propósito. Qual é a experiência que eu quero promover na vida do outro? Qual é o propósito, né, da minha existência? Tem a ver com essa questão também, quem é que eu quero ser? Como é que eu quero me colocar no mundo? Qual é o legado que eu quero deixar? Qual é a contribuição que eu quero fazer? E aí, Carol, eu consigo também ir para um lugar
Não eu, né, gente? A comunicação não violenta, eu tô falando, não sou só eu, é todo mundo, vai para esse lugar comigo. No Eleve-se, vocês vão ter oportunidade de conhecer com mais profundidade, né? O que é empatia, afinal, como é que a gente pode fazer esse processo de autoconexão, como é que a gente pode expressar tudo que a gente precisa dizer na vida, pode ser dito. E pode ser dito gerando colaboração. Se nós conseguirmos olhar para alguns pontos que são importantes para gerar essa ponte, essa conexão. Então, na verdade, a gente se expressa com aquilo que a gente aprendeu e uma cultura milenar que vem se repetindo há milhares de anos, que é uma cultura de se eu tô certo, o outro tem que estar errado. E eu preciso me defender disso com argumentos para ficar no pódio. E aí eu tenho que derrubar quem está embaixo de mim. A gente não aprendeu a olhar para a vida de um jeito. Estamos começando cada vez a aprender mais sobre isso. Mas não é da natureza humana, porque não foi assim que a gente aprendeu com os nossos ancestrais. A olhar que todos nós estamos nos movimentando, agindo, buscando atender coisas que são importantes. E que se eu estou tentando atender aquilo de uma forma, o outro está tentando atender de outra forma. E que quando a gente para de julgar se o meu jeito é certo e o jeito do outro é errado, porque como a gente quer estar no pódio, a gente vai buscar argumentos para poder fazer com que o outro saia perdedor. Com a falsa ilusão de que se o outro perde, a gente ganha. E, na verdade, se o outro perde, ele sai com a autoestima dele derrubada. Ele sai ressentido em relação a nós. Quem sabe ele sai carregado de raiva e de hostilidade. E quando a gente gera essa energia, isso volta em algum momento. E volta, né, no mínimo com alguém que quando a gente precisar de colaboração não vai estar com a porta aberta para a gente. Então, quando a gente começa a trabalhar esse outro processo, nós começamos a entender que para que haja o ganha-ganha, as nossas necessidades, todos os envolvidos, precisam ter uma percepção de que suas necessidades estão sendo consideradas. Então, a gente muda a conversa. Não é mais uma conversa de julgamento, de crítica, de argumento, de convencimento, de disputa pelo poder. É uma conversa sobre, deixa eu te contar como eu me sinto quando tu me diz isso. E deixa eu te contar o que é importante para mim, que fica ferido e que precisa ser cuidado. E eu quero saber, quando eu te digo isso, como é que tu está recebendo? Qual é o impacto da minha fala em ti? O que tu precisa? Porque as necessidades são universais, né, Carol? Todo mundo precisa de autonomia, todo mundo precisa se sentir apreciado, todo mundo precisa sentir que faz uma contribuição e deixa uma marca pessoal nas suas relações. Todo mundo quer se sentir seguro, todo mundo quer poder confiar, todo mundo quer poder ter uma percepção, né, de que está sendo considerado, todo mundo quer ter amor. Só que a gente usa estratégias diferentes. E eu acho que nessa tua fala é muito importante também que as pessoas querem ser ouvidas, né? E o quanto que a gente verdadeiramente escuta para compreender a necessidade do outro. E o quanto a gente verdadeiramente está aqui para observar e não julgar. E dizer quem está certo, quem está errado, o que eu vou ganhar e o outro vai perder. Então, é um exercício de escuta genuína gigante, né? E quando a gente consegue também olhar para a gente, e por isso que é um ciclo e é aprendizado, e no Eleve-se a gente começa autoconhecimento, vulnerabilidade, mindfulness, para daí chegar na comunicação. Porque para eu dizer para o outro como eu me sinto, eu também preciso entender o que eu estou sentindo. Para aí sim eu poder expressar. E para eu ouvir o outro sem julgamento, eu preciso estar genuíno ali. Então, é também uma atividade de escuta enorme. Renata, a gente tem poucos minutos, né? Mas a tua fala é tão rica e tão grandiosa e tão importante. Nossa. Mas a gente precisa finalizar. E aí, claro, fica aqui o nosso convite, né? Para quem quiser conhecer mais do Eleve-se e se aprofundar nisso e entender o quão forte a gente pode ficar quando a gente vivencia todas essas fases e quando a gente presta atenção e se conecta com o que realmente importa, né, Renata? Mas para a gente terminar a nossa fala, o que fica assim de relevante para quem tá nos ouvindo? Ai, é tanta coisa que para mim é um desafio filtrar, mas assim... Mas ó, tu tens 5 preciosos minutos. O que é importante, assim, uma das coisas que eu destacaria, tá? É que uma das coisas que nós aprendemos na comunicação não violenta é sobre, inclusive, como é que a gente pode lidar com esses julgamentos. Não só o julgamento do outro em relação a nós, como também os nossos julgamentos em relação ao outro. Porque a gente aprende, Carol, e quem está aqui com a gente, que os julgamentos, eles são reveladores. Eles são uma confissão. Eles são um código
que nós temos sobre o que precisamos. Então, por exemplo, se eu olho, né, para alguma situação, para alguma pessoa, e eu formo um julgamento sobre ela, nossa, que pessoa egoísta. Esse julgamento que eu formo sobre ela fala muito sobre mim. Fala mais sobre mim do que sobre o outro. Porque fala da minha expectativa de ter mais colaboração naquela relação. Quando a gente começa a decodificar os nossos julgamentos, a gente começa a parar de reclamar da vida e a gente começa a criar um recurso que é pedir ao outro o que precisamos. Ao invés de chegar e dizer como tu é egoísta, eu vou dizer para o outro de um jeito diferente. Eu vou dizer para ele, eu preciso muito da tua ajuda agora. Para mim é importante que tu possa contribuir comigo fazendo isso, isso, isso e isso. Né? A gente muda a maneira como a gente se expressa. A gente declara para o outro, quando eu peço ajuda, que o outro é importante para mim. Eu declaro para o outro que eu confio na possibilidade dele fazer diferença na minha vida. É completamente diferente de expressar uma necessidade de uma maneira indireta, a partir de uma crítica, de uma acusação ou de uma reclamação. Então é por isso que a CNV torna a vida mais maravilhosa, porque ela faz um movimento. Ai, que bom que tá fazendo sentido para ti, Maria da Costa. Olha só, a Help, a aluna também querida, contando o quanto fez diferença na vida dela. Então, o que que acontece? A gente começa a ter um outro olhar para as coisas. Quando eu olho uma pessoa sendo agressiva, alguém que bate no meu carro no trânsito, por exemplo, tá? E ela sai gritando comigo, como é que pode? Sei lá. Eu mudo a minha forma de enxergar. Porque desse lado aqui eu enxergo, nossa, não é justo essa pessoa gritar comigo desse jeito, eu não posso permitir isso. Com essa escuta de CNV, eu entendo, meu Deus, essa pessoa está muito irritada, ela está muito brava, ela está muito chateada, ela pode estar com medo. O que será que está acontecendo? Mas existe alguma coisa muito importante para ela que está em risco, que ela não aprendeu a atender de uma forma diferente de reclamar. Na verdade, para a gente finalizar, para poder garantir que essa live fique gravada, quando a gente está trabalhando no piloto automático, sem essa consciência da comunicação não violenta, nós estamos numa forma infantil de comunicação. Estamos na forma que aprendemos quando éramos bebês. Eu preciso ter as minhas necessidades atendidas chorando, gritando, esperneando, batendo pernas, brigando, sendo agressivo, arrancando o brinquedo de um colega e batendo no colega com o brinquedo na cabeça. Foi isso que eu aprendi. Eu precisava chorar para ser alimentada. Eu precisava espernear para ter aquilo que eu queria no supermercado, né? Então a gente aprendeu isso. A questão é que crescemos e precisamos reconstruir, ter uma reaprendizagem, desaprender, reaprender, né? E aprender coisas novas para poder fazer um download de atualização no nosso software de comunicação. E é esse o convite que o Elevs quer fazer para ti. Vem com a gente. Vem ousar com a gente, vem experimentar esse universo, né? Renata, assim, ó, muitíssimo obrigada. A gente podia ficar aqui tanto tempo, né? Podíamos ficar aqui muito tempo, eu também. Mas, assim, as tuas contribuições foram tão ricas e eu acho que tão convidativas, porque, de verdade, ou a gente constrói barreira ou a gente constrói ponte. E a pergunta é, o que você quer construir? Né? De que forma você quer construir os seus relacionamentos? Então, e a CNV tá muito dentro disso. Então, muitíssimo obrigada pelas tuas contribuições, foi um prazer enorme. Em 2 semanas a gente está junto de novo, agora no Eleve-se, né, Renata? Então, o convite... Prazer meu e um privilégio estar com vocês nesse grupo de pessoas tão incríveis que têm contribuições tão fantásticas. Carol, e obrigada pela tua iniciativa, tá? De propiciar que a gente possa levar o conhecimento. Nossa, pra gente é um prazer enorme, tá? Então, pessoal, muitíssimo obrigada e encontro vocês no Eleve. Tá lá, entra no site, vê o link, visita, porque tá maravilhoso. E semana que vem a gente tem mais uma live interessantíssima falando de autoconhecimento e vulnerabilidade. Tchau, grande gente. Beijo, obrigada. tá? A gente tem que desligar correndo, porque senão o Instagram derruba a live e não salva. Beijo! Beijo! Obrigada por estarem conosco. Tchau!